Você sabe que hoje é o dia do fisioterapeuta. E não foi à toa que a gente escolheu esse nosso bate-papo, que, por sinal, é importante não só nessa data, mas todos os dias a gente deveria lembrar o quanto que um fisioterapeuta ajuda em muito e muita gente com problemas distintos. Mas hoje a gente resolveu falar sobre a fisioterapia no tratamento neurológico infantil. Para a gente abordar esse tema, a gente traz a doutora Regiane Krakauer-Kuhn, que é fisioterapeuta. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. E eu acho que muitas vezes as pessoas não imaginam que a fisioterapia tem um papel extremamente importante na reabilitação de algumas doenças e também, em muitos casos, quando não se tem cura para determinada enfermidade, para que a pessoa tenha mais qualidade de vida, né? É verdade. A fisioterapia hoje abrange muitos ramos da medicina e eu acredito que hoje em dia muita gente já tenha conhecimento disso, né? Eu me formei em 85 e eram muitos poucos fisioterapeutas, né? Mas, por exemplo, hoje a gente tem alguns casos que a gente vai falar de paralisia cerebral com prematuridade. E aí as pessoas pensam, puxa, mas quem tem paralisia cerebral, será que através da fisioterapia ela consegue progredir e passar a ter uma vida diferente? E a prática a gente vê que mostra muito bem isso, né? Verdade. Na verdade, só a fisioterapia pode ajudar essas crianças. A fisioterapia, a terapia ocupacional, fonoaudiologia, a equipe multiprofissional é que pode ajudar essa criança. Não existe ainda medicamento, a questão das células troncos, a célula-tronco ainda está distante, está né, distante. Então, não existe um medicamento que possa atuar nessas patologias. Então, é a fisioterapia mesmo que pode dar esse futuro, a independência, a liberdade para essa criança. Quem tem paralisia cerebral tem vários níveis também, né? Alguns têm mais dificuldade em determinado aspecto, outros em outro. De uma forma geral, a fisioterapia consegue trabalhar todas essas dificuldades, sejam motoras, junto com a equipe? Sim. Isso, claro, depende da área da lesão cerebral e o quanto afetou esse cérebro. Enfim, o que importa para a gente é o quanto a gente tem de área não afetada. É aí que a fisioterapia atua, fazendo com que outros caminhos ou que o cérebro encontre outras rotas. Encontra, né? Ou se encontra. Isso que é mais fantástico. A gente acha que conhece todas as capacidades do nosso cérebro, mas acho que a gente usa a pontinha de um iceberg. É isso mesmo, é isso mesmo. E é por isso que eu sou tão apaixonada pelo que eu faço. E as minhas crianças, eu digo as minhas porque eu trato como se fossem meus filhos. E eles sabem que eu trato realmente como eu trato as minhas filhas, com a mesma dureza, inclusive, que eu trato as minhas filhas. Porque eles precisam lutar muito pelos direitos deles e pelo crescimento, enfim. Né? Ele pode ter uma deficiência motora, uma dificuldade em alguma área corporal, mas ele tem intelecto preservado muitas vezes. Eu quero que essa criança vá em frente, eu quero que ele faça universidade, que ele seja produtivo nesse Brasil. Isso é possível? Claro que sim. Claro. Mas a gente sabe também o quanto que o papel da família é importante para que perceba isso quanto antes. Porque quando se tem um diagnóstico de uma doença que muitas vezes a gente, pelo menos até então, a gente não consegue reverter, as pessoas ficam muito abaladas e tende a isolar essa criança do contato com outras pessoas e outros familiares, quando o oposto deveria ser feito, né? Quanto mais interatividade tiver, melhor, né? O diagnóstico precoce é absolutamente importante no tratamento. Se você tem uma criança recém-nata, ou 3 meses de vida fazendo o tratamento, você, além de fazer o tratamento na criança com cérebro imaturo, mesmo que lesado, porém, ele é imaturo, ele vai crescer e ele vai fazer novas conexões, você tem a oportunidade de fazer essa família sair dessa fase de luto que existe, porque ele está entrando em contato com uma coisa muito desconhecida, né, para ele, e de como ele pode lidar com as coisas boas daquela criança, óbvio, e tudo que pode vir, porque a ansiedade é muito grande, né? Ele vai andar, ele vai falar, ele vai fazer tudo. A gente realmente não tem bola de cristal, não sabe. Mas o que a gente faz, esses pais acreditarem, né, que eles precisam fazer o tratamento corretamente, de forma intensiva, na clínica, em casa, né? Isso é muito importante. Agora, em qualquer técnica. Sim, qualquer técnica. Mas, principalmente com a fisioterapia, a gente percebe que quando o paciente consegue fazer algo que seria muito difícil, pelo menos inicialmente, de se imaginar ele fazendo, e com dedicação tanto dos profissionais quanto dele, ele atinge esse objetivo, eu acho que esse é um estímulo que
ninguém pode privar essa pessoa de ter, porque acho que esse é um passo importante para que ela perceba o quanto que ela pode absolutamente tudo, a partir do momento que ela se dedique. E a gente, eu e a gente tem o Marcelinho, que tem paralisia cerebral, e tem 18 anos agora. E eu conheci, ele tinha uns 12, né, mama? Tinha 10 anos, é verdade. E a gente, na ignorância, a gente imagina paralisia cerebral que todas as crianças acabam tendo uma perda de entendimento. E ele tirou tanto sarro da minha cara, me fez de boba tantas vezes. Isso é um pensamento comum, viu, Kátia? Quando eu converso e falo com as pessoas, mas ele entende o que você fala? Ele fala. Mas entende tudo. Uma grande porcentagem das crianças com uma alteração motora não tem nenhum problema mental. Nem sempre ela é associada a uma lesão, a um problema mental. E a família dele, em especial, estimula demais o Marcelinho. Então, ele faz apresentações de teatro para a família toda, a gente já participou de várias, e a gente vê a felicidade dele de saber que ele pode. Ele e o prazer tem uma vida normal. Vida normal. Vida normal, é isso que eu quero que aconteça, vida normal. Cada um tem seu limite, você tem limites, eu também tenho. Nada de jeito nenhum. Então, tem que se ver isso, ninguém é perfeito. É verdade. Agora, o que eu queria te dizer é sobre um método que eu estou atuando agora com essas crianças, que você falou agora sobre oportunidade de trabalhar com essas crianças. De estimular, de estimular. E esse método que eu fiz o curso há um ano praticamente, é um método novo aqui no Brasil, estimula demais as crianças. E o que ele difere dos métodos antigos? Então, deixa eu te contar uma historinha. Tá. Eu me formei em 85, até 88 eu trabalhei com o método tradicional de fisioterapia. Em 88 eu abri minha clínica em Santo André e fiz um curso que se chama BOBAT, é neuroevolutivo. É mundialmente conhecido e 90% dos fisioterapeutas que trabalham em neuropediatria atuam com o método BOBAT. E eu era realmente cética com outros métodos, preconceituosa inclusive. Fui aprendendo algumas outras coisas que me faziam valer durante a terapia, como therapy taping, RPG, esses tipos de cursos eu fui fazendo. Mas outros que vinham, que falavam, isso é legal, não, o BOBAT é melhor e tal. Enfim, um dia, procurando coisas novas na internet, eu vi um fisioterapeuta trabalhando com exercícios completamente inusitados. Tipo você vai ver no filme. Você vai ver no filme e você vai me falar, o que é isso? Circo de Soleil? É uma coisa... Realmente, eu não entendi aquilo. O que ele está fazendo? E aí você foi atrás de saber o que era essa história. Exatamente. Isso foi em 2010, começo de 2010. E entrei em contato com ele e ele vinha para o Brasil exatamente, né, o ano passado, em setembro, dar o curso de CME1. O que é CME? CME, Cuevas Medec Exercise. Cuevas vem do nome dele, ele chama-se Ramon Cuevas, é um fisioterapeuta chileno. MEDEC significa Método Dinâmico de Estimulação Kinética, ou cinética em português, e exercises, que são exercícios. Eu entrei em contato, fiz o CME1, de novo, cética demais. Imagina, 25 anos trabalhando de uma forma, eu só perguntando, e ele falava... Colocando ele na berlinda, né? Ele falava, acho que para mim, que essa pessoa está perguntando tanto, né? Bom, enfim... Voltei para a clínica, acabou o curso e o curso foi em São Paulo. E comecei a atuar com as minhas crianças. De novo, com as minhas crianças, a possessiva. Não, mas deixa de ser. E comecei a ver uma evolução... Um progresso tremendo. Absurdo. 30%, 40% mais rápido e coisas que eles realmente não faziam e começaram a fazer. Em novembro de 2010, eu tive a oportunidade de acompanhar uma criança ao Chile, para vê-la num sistema intensivo com o Ramon, que ele atua no Chile, e fui com a Júlia, e com a sua mãe, seu pai, acompanhei e já aprendi novos exercícios, né? Já aproveitei de sair já do CME1, só observando. E em abril eu levei mais 2 pacientes, levei a Ana Carolina e o Matheus, e ali eu aproveitei e fiz o CME2, nível 2. Até aí você já acreditava no método? Não, aí depois que eu vi a melhora em setembro a novembro, eu falei, eu quero ver, quero me aprofundar. Eu fiquei, sabe o que é mudar a sua vida? Começar a fazer musculação. Eu estudava dia e noite, eu via vídeo dia e noite.
Minha família já não fala, o que você está fazendo? CME, CME. É tudo. Ah, você está vendo um pouquinho dos exercícios, Esse é o exercício? É. Mas para uma criança com limitações de movimentação, consegue fazer isso? Pois veja como que é. O que eu faço aqui Olha a felicidade dela que por enquanto, tá. Ainda ela não conseguiu. Que bonitinha. Essa é a Isabela. Essa pimentinha chorou tanto. Agora ela conseguiu. Ela ficou firme desse jeito. Olha lá. A menina, como que você... Você não foi cética. Eu acho que você... difícil a gente olhar movimentos assim e imaginar... Bom, eu não sou fisioterapeuta, né? E imaginar que a gente consegue deixar uma criança com limitações, muitas vezes motoras, com uma força muscular tão grande, né? O que acontece aqui é que nós oferecemos um exercício antigravitacional. Olha, que ela não conseguiu. Eu estou passando a mensagem para o cérebro dela. O que ela deve fazer? O que ela precisa fazer, mas eu não falo, faça isso, Isabela. Não falo absolutamente nada. Talvez eu espero... por isso que para ela seja mais gratificante. Sim. Porque não tem um peso. Ela descobre sozinha como fazer um movimento. O que seria o certo para ela. É uma reação automática. Então, o que diferencia o CME, basicamente, é que os exercícios são feitos contra a gravidade. Então, isso torna o exercício mais forte para a criança. Estimula mais a muito mais do musculatura. que um estímulo passivo. Ou elétrico, que seja. Muito menos. Não é? Essa é a Ana Carolina. Mas você pode aplicar essa técnica em crianças em qualquer idade? Isso depende do peso da criança e também da experiência do terapeuta, né? Eu consigo fazer alguns exercícios aéreos, por exemplo, como aquele que você viu, com crianças até 18, 20 quilos. Então depende do fisioterapeuta. Da força do fisioterapeuta também, né? Ela não conseguia, a Ana Carolina, ficar em pé desse jeito? Não, né? ela ficava em pé. Porém, ela não tinha equilíbrio sozinha. Eu tô com, não sei se você percebe, tem um tubo. É um tubo de PVC. Direcionando ela só. Não, ele só tá lá no meio dando equilíbrio para ela. E ela vai andando, o ponto de apoio que eu dou é mínimo. Veja que eu não estou segurando no tronco dela. O ponto de apoio é mínimo. Ela está cantando, ela está feliz. Ela, depois que voltou do Chile, em menos de um mês de terapia comigo, ela já está andando de forma independente. Já está andando? Está andando de forma independente. Mas, menina, o que acontece nesse método para a gente ter uma evolução tão grande? Você acha que o estímulo não é só muscular, mas é a forma também de fazer o cérebro, como você disse, buscar outros caminhos para atingir o mesmo objetivo? Exatamente, isso mesmo. É um bombardeio de estímulo cerebral esse método. E os pontos de apoio são completamente diferentes de outros métodos. O que estimula o cérebro? O que estimula o cérebro, estimula mais o equilíbrio, estimula, olha... Porque se a gente Essa também foi uma das primeiras vezes que ela conseguiu fazer o aéreo. Porque se a gente tivesse com o mesmo ponto de equilíbrio de sempre, para o cérebro já é algo conhecido, né? Aqui são os primeiros passos independentes dela. Olha, maio desse ano. Isso foi assim, um dia antes do Dia das Mães. Ai, você não acredita. Para a família toda. Foi. Né? Para mim também. Mas acaba sendo. Mas você já faz parte da família. Sou mesmo. Olha, gente, que Você não pode imaginar a bagunça que a gente fez no Chile. Que legal. Agora, olhando essas imagens, eu fico pensando o quanto que para você deve ter sido muito difícil. Já que é uma pessoa tão cética, acreditar que algo que assim não fosse palpável, muitas vezes, por quê? Porque a gente quer sempre saber o porquê das coisas, né? Por que esse método consegue e os outros não conseguem? Eu acho que isso para você também foi não digo um choque, mas foi um afronto. Bom, já que dizem, então eu vou ver até as últimas consequências o que é isso, para ver se eu posso usar, não é? Mais ou menos. Para mim foi assim, eu vou pagar para ver, quero ver o que é que ele está fazendo, vou pagar, vou fazer o curso e vou testar. Eu não posso tirar o mérito do Bobat, porque é um método neurofuncional maravilhoso. Mas esse vem a somar, né? Que vem a somar, perfeito. O que eu acho que agora está acontecendo, não que eu tenha mesclado, mas eu uso o que os métodos, o que melhor de cada método. Né? Aqui a gente está vendo o Pedro, né? Isso. O Pedro, em que estágio ele estava desse tratamento com
Cuevas, que você falou? O Pedro, eu trato desde os 8 meses de vida. Pedro e a Isabel são irmãos gêmeos. E o Pedro deambula com muletas canadenses já desde 1 ano e meio, 2 anos. Corre para tudo que é canto, estuda em escola normal. E quando eu voltei do Chile, eu comecei a atuar com alguns exercícios com ele. O que dava para ser feito, porque ele Mas é ele um não palmeirense. Ficar assim, equilibrado. Ele ficava só com a muleta. Eu ficava com a muleta. Mas eu vou falar para ele que é um palmeirense que precisa ter um pouquinho mais de força de vontade. Por quê? Ele podia se dedicar um pouco mais? Um pouco mais, Pedrinho, tá fazendo mole? Ele falou que ele queria ficar famoso, viu? Então já tá famoso, Pedrinho. E depois que eu comecei a fazer alguns exercícios, que ele começou a andar sozinho, sem as muletas. Então agora que ele deu 13, mas ele já dá 21 passos. Ele dá 21 passos sozinho? Então isso pra mim é uma grande vitória. Nossa, olha lá, ele fazendo hang loose. Mas isso é uma grande vitória. Se isso não é uma vitória, o que é uma vitória? Pois é. Para mim, para ele também, claro, né? Mas é claro, ele se sente muito mais livre andando com as muletas, né? Independente, porque a gente sabe que deve acontecer com todas as pessoas. Mas principalmente quem tem limitações muitas vezes motoras, que depende das outras pessoas todos os dias, em todos os momentos. Ainda mais chegando na adolescência, todo mundo quer ter sua individualidade, né? É verdade. Mas ele é completamente independente, ele é, viu? mas se não tivesse esse estímulo dos pais e buscar um tratamento como uma fisioterapeuta como você, que está aberta a se dedicar de corpo e alma para isso, aí a gente teria uma condição diferente do Pedro, da Ana e da Isabela, né? Isso sim, isso é verdade. Eu me orgulho bastante do trabalho que eu faço. Eu me dedico de verdade, amo de paixão e quero continuar fazendo por muitos e muitos anos aí. Agora, para quem não acreditava muito que algo similar a esse método seria capaz, hoje você deve ser uma das maiores divulgadoras do método. É verdade, né? É verdade. E quando eu fui ao Chile também, eu falava para ele, Ramon, eu estou apaixonada pelo CME. Eu estou estudando muito, eu estou tentando fazer os exercícios e as mães me ajudando muito também, porque sabem que a princípio eu posso ter 26 anos de formada, mas de CME eu tenho 1 ano. Então, ainda eu estou engatinhando, né? Mas, enfim, no ABC eu sou a única que trabalho com isso e acho que isso é importante, porque é uma região que carece também de clínicas de neuropediatria, né? Dessa reabilitação em conjunto. E eu fico orgulhosa de fazer o que eu faço. Mas tem mais que se sentir orgulhosa mesmo. E eu acho que esse é mais um exemplo da Regiane hoje, do quanto que a gente pode ser até cético em algumas coisas, mas tem que pagar para ver. Falar, tudo bem, a minha posição agora é esta. O que eu vou perdendo lá e conhecendo? A gente só tende a ganhar. Verdade. E essa troca, muitas vezes, de informação é o que faz a gente buscar um outro caminho muito mais promissor para a gente, de realização pessoal, não digo financeira não, e para os pacientes também, né? Claro. Isso, para mim, é isso tudo que você falou. Realmente é uma coisa que surgiu num momento da minha vida. No momento certo, né? Certo. E foi ótimo para as crianças, elas estão se beneficiando muito com o CME. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, tem um site que a gente pode acessar? O site é www.fisioclinicaabc.com.br www.fisioclinicaabc.com.br. Queria agradecer demais a sua participação, mas eu espero que você volte mais vezes. Que bom, agora fiquei curiosa também saber, de fato, o que engloba esses exercícios, porque alguns a gente viu, mas acho que são muitos outros que podem estimular. Tem mais de 1000 exercícios. E não só crianças. E muitas vezes... Só crianças. Não crianças tão pequenininhas, eu digo. Pode ser uma criança, como a gente viu o Pedro, já um pouco maior, que consiga se beneficiar de uma forma diferente do método, mas também tendo bons benefícios, né? Verdade. Obrigada. Deixa eu mandar um beijo para a Isabela, para a Ana Carolina e para o Pedro, que queria ficar famoso e ficou famoso, Pedro. Agora, vê se você se dedica mais. Isso mesmo. Até mais do que o seu time, para você depois, quem sabe, ao invés dos 23 passos, das 46 passos. Boa, Kátia, ótimo. E está convidado a vir visitar a gente, viu? Pedrinho, Isabela e Ana Carolina também. Conversei com Regiane Krakauer, que é fisioterapeuta. Parabéns pelo dia de hoje, pela dedicação de uma vida. Eu acho que profissionais assim devem ser lembrados todos os dias e não só em datas específicas. E você tem que fazer o mesmo, buscar sempre o melhor para você e para o seu filho. E os fisioterapeutas podem te ajudar em vários momentos, não só com a neurologia infantil. Obrigada mais uma vez. Eu sucesso. que agradeço. Viu? Obrigada. Obrigada.